Vamos formalizar o conhecimento já abordado até aqui no capítulo e descrever o fluxo da limpeza de dados. Esse fluxo ele vai se repetir em cada projeto. O que vai mudar é o conjunto de técnicas que você vai aplicar em cada uma das etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de inspeção, ou então exploração dos dados. É o momento de você olhar para os dados, tentar identificar problemas, verificar se os dados correspondem àquilo que estava listado, por exemplo, no dicionário de dados. Verificar se os dados podem ou não ser usados para resolver o problema de negócio para o qual você está trabalhando na análise de dados. Nessa etapa, nós temos aí uma série de técnicas que nós podemos aplicar, e algumas eu já descrevi para você, inclusive, nos projetos anteriores, e a cada projeto eu vou trazer mais e mais exemplos. Nós podemos primeiro explorar as variáveis qualitativas, depois as quantitativas, olhamos o shape dos dados, número de linhas, colunas, valores únicos para cada uma das colunas, enfim, olhamos para os dados. Podemos ou não utilizar visualizações nesta etapa. Em geral, uma visualização ajuda a compreender muito mais como uma variável está organizada. Depois dessa etapa, temos então a limpeza propriamente dita. É aqui que você vai aplicar uma das muitas estratégias de limpeza. Daqui a pouquinho eu vou descrever as 3 estratégias que vamos trabalhar no projeto número 3. Eu vou trazer, claro, mais estratégias durante os próximos projetos. Na limpeza, você vai aplicar tratamento de valores ausentes, tratamento de valores outliers, vai verificar se há algum erro de digitação, vai verificar se talvez alguma variável não corresponda àquilo que está no dicionário de dados e assim por diante. Depois que a limpeza estiver concluída, é preciso verificar se realmente a limpeza foi feita de forma correta e se a limpeza não gerou novos problemas, hein? Eu já disse isso algumas vezes, eu vou continuar repetindo. Durante a limpeza, você pode causar problemas, às vezes de forma inadvertida. Você identificou, por exemplo, um problema em uma variável, valores ausentes, você aplicou uma técnica de tratamento. Você não percebeu que, ao invés de estar valor ausente, estava uma interrogação, um símbolo de interrogação. Isso é um valor ausente. Você não percebeu, acabou deixando, mais tarde você acaba causando um problema na hora das operações matemáticas. Ou ainda, você aplica o tratamento de valor ausente e a transformação não sai como você esperava. E aí você acaba causando novos erros, novos problemas. Então tem que verificar. Não espere que tudo vá funcionar perfeitamente, ok? Os alunos em geral, quando começam os cursos, eles têm essa expectativa. Tudo vai funcionar de maneira linda, incrível? Claro que não, exatamente o contrário. Problemas vão acontecer no meio do caminho, erros vão ocorrer, você talvez provoque problemas que você nem percebe, só vai perceber isso lá na frente. Por isso que a verificação é importantíssima. Sempre que aplicar qualquer técnica, verifique o resultado final. Eu já tinha mencionado isso no projeto 2, eu vou praticar isso com você a cada projeto. Por último, pode ser necessário emitir um relatório sobre tudo aquilo que foi feito durante o processo de limpeza. Você não pode simplesmente tomar decisões arbitrárias. Decisões arbitrárias vão cobrar um preço lá na frente no processo de análise. Cada vez que você tomar uma decisão, justifique a sua decisão. Cada vez mais e mais empresas estão requerendo dos profissionais de análise de dados relatórios explicando por que cada uma das técnicas foi aplicada. Sabe por quê? Por conta de uma coisa chamada LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, que diz que devemos ter o máximo de responsabilidade ao tratar dados. Então, para cada decisão, eu tenho que justificar a minha escolha. O objetivo é tentar evitar problemas de preconceito, falta de ética e outras coisas que podem advir no momento que você aplica alguma técnica de análise. Um exemplo que, inclusive, eu vi recentemente em um artigo, uma variável que representava gênero. E aí a variável tinha 3 possibilidades, masculino, feminino e outros. E aí o analista de dados apenas removeu a categoria outros em gênero. Veja, existia essa categoria e ele removeu a categoria. Depois ele não soube explicar por que ele fez isso. E aí, foi algum preconceito? Foi algum tipo de decisão arbitrária? Não, você tem que justificar a sua escolha. Não, eu removi outros porque só tinha 3 registros. Ok, é uma justificativa válida. 3 registros provavelmente não vão fazer muita diferença no processo de análise. Se, por outro lado, eu tiver as 3 categorias bem distribuídas, ou seja, registros numa quantidade razoável para as 3 categorias, qual seria o argumento para remover a categoria outros? Veja, não há problema em remover. A questão é, justifique a sua decisão. Por que você removeu? Há alguma razão para isso?
A razão é técnica? Você fez uma análise da variável? Habitue-se a ir criando uma espécie de relatório básico onde você apenas descreve a sua decisão. Essa variável, fiz esse procedimento de limpeza por conta disso, disso e disso, descreve. Próxima variável, apliquei essa outra técnica por conta de uma regra que eu identifiquei um problema, etc. Apliquei este procedimento. Habitue-se a fazer isso, até porque você pode usar esses relatórios como uma espécie de histórico no seu trabalho a cada projeto que você realiza. Muito obrigado e até a próxima aula.